Então vamos lá, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de materiais e fabricação mecânica do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Fortaleza, hoje 15 de maio, sexta-feira, horário EF tarde. Vamos dar início à nossa aula corrigindo, estamos apresentando as respostas e a correção da prova referente à nossa aula passada. Então, já foi disponibilizada a nota para vocês por meio do Unifor Online, a ferramenta do Unifor Online. E aí eu queria conversar com vocês sobre as questões da prova, quais eram os intuitos, as características, e discutir aí passo a passo. Ok? Primeira questão, eu não sei se chegou nessa ordem para vocês, mas ela apareceu aqui para mim nessa ordem. Então, eu vou responder para vocês nessa sequência, Primeira questão, pedia para você descrever com suas palavras, de forma clara e objetiva, o processo de fabricação mecânica pelo forjamento. Mas, para expressar a definição, ele deu 5 roteiros, 5 pontos a serem discutidos. Primeiramente, o que é o forjamento? Forjamento é um processo de fabricação mecânica, que produz mudanças geométricas na peça, na grande maioria das vezes sem variação de volume, mas que você tem uma geometria conformada através de processos de fabricação, martelamento, por matriz, a gente vai falar já disso, e você tem um incluamento, digamos assim, um reforço estrutural dentro do seu componente, em função do processo. Aí falaram aqui como ele ocorre, é justamente isso, é obtido através da prensagem, o martelamento do material, então conforme você vai conformando ele por golpes ou por pressão, o resultado é um produto de alta resistência mecânica. Você muda a a geometria dos grãos e a união dos grãos, que compõem esse material, aumentando assim as suas características estruturais. É um processo bem antigo, como ele pede ali a história e a origem, Diz lá que ele é uma ação pré-bíblica ali, quando o homem conseguiu começar a forjar o material associado à temperatura pelo martelamento, então ele conseguia da resistência ao material em geometria e conformação material. E ele pedia para a gente uma caracterização de forjamento livre e forjamento por matriz. Forjamento livre é o martelamento. Então, manualmente, você vai martelando, batendo, deferindo pancadas sobre o seu aço, até o mesmo tomar a forma e conformação desejada. Já por matriz fechada, você tem um molde, onde você coloca o seu material dentro e ele recebe uma força, uma prensagem, e assim ele se molda em função dessa matriz, dando origem à nossa peça. Martelamento, por exemplo, como a gente pode falar aqui, não pedia mais só por exemplos, como a gente fala assim, caracteriza por forjamento livre, a gente tem lá aquele exemplo que a gente falou muito na aula, forjamento de facas, de barras, de estruturas, E quando você lembra uma matriz fechada, a gente já pode colocar alguns componentes de máquina, usado em motores, por exemplo, uma biela, pistão, virabrequim, Ou seja, são componentes que têm uma forma estrutural já pré-definida e ele pode ser conformado por meio do forjamento, para garantir todas as características, reforços e vantagens do forjamento para dentro do componente a ser fabricado. Ok? Questão 2. Pedia para assinalar a alternativa falsa quando falava sobre o processo de forjamento. O processo de forjamento aqui é bem interessante. A única coisa que não se dá para fazer no forjamento é justamente a alternativa errada que está aqui, que seria, vamos lá, após o forjamento as peças são submetidas a tratamento térmico para remoção de tensões internas induzida durante o processo de forjamento? É correto. Dependendo da concentração, um canto vivo, uma região lá de dobra, você faz um alívio de tensões ali, a união dos grãos ela já está conformada naquela posição, esse tratamento térmico ele não altera a geometria nem a propriedade do grão, é apenas para aliviar as tensões. Após o forjamento, as peças são submetidas ao tratamento térmico para que ocorra a homogeneização da sua estrutura? Sim, que é justamente a homogeneização é o alívio de tensão. Após o forjamento, as peças são submetidas ao tratamento térmico para melhorar sua capacidade de ser usinada? Sim, também. Então, você consegue dar uma maleabilidade a ela, para ela poder ser trabalhada.
Após o forjamento, as peças são submetidas ao tratamento térmico para caso seja necessário reverter o processo. Este é o ponto errado. Uma vez feito o forjamento, você não consegue revertê-lo, tá? É diferente do tratamento térmico, você consegue reverter, né, mudar as propriedades. No forjamento, você não reverte o processo. Então, esse aqui seria o item aí não correto. Após o forjamento, as peças são submetidas ao tratamento térmico para melhorar ainda mais suas propriedades mecânicas? Sim. O tratamento térmico aqui poderia ser o quê? Um endurecimento superficial. Esse aqui, ó, que você faz para melhorar a capacidade de usinabilidade dela, já é um outro tipo de tratamento térmico. Então, ele pode ser feito sim. Tá? Então, a gente optaria errado aqui é a gente reverter. Não teria como a gente reverter o nosso processo. Professor, Oi, pode falar, Matheus. eu não conseguiria voltar à forma inicial do meu objeto, mas eu conseguiria utilizá-lo em um outro processo de usinagem normalmente, né? Vamos explicar melhor. Ó. Eu não consigo mudar as propriedades do material em função da ligação dos grãos. Que eu já fiz o encruamento, né? Eu já compactei eles. Forjamento eu compacto eles. Tá? Mas eu consigo mudar o que nele? Aliviar algumas tensões, alguns pontos de estresse. Eu consigo dar uma dureza superficial nele. Eu consigo mudar os grãos de uma forma, mudar a propriedade do grão, a fim de ele ficar mais fácil, mais maleável para usinar, ou mais duro para como se fosse um tratamento térmico de resistência superficial. O que eu não consigo é voltar ele na origem, como ele era antes de ser forjado, encruado, né? Feito o tratamento. Oh, beleza. Beleza? 3. As máquinas e equipamentos utilizados no processo de forjamento podem ser descritos, né, corretamente em qual das alternativas? Pessoal, o processo de forjamento, ou ele é livre pelo martelamento, né? Ou se ele é mecanizado por matriz ou uma máquina, que máquinas são essas? São prensas, tá? Hidráulicas, excêntricas, de fricção e recalcadoras, tá? São os 4 modelos de prensas mecânicas que existem. Não existe prensas movidas a carvão, isso não existe. Martelamento e prensas movidas a gás também não existe. Aqui o carvão e o gás estariam associados à temperatura, isso é errado. Como também aqui, ó, prensas que permitem o aquecimento do material, a prensa ela não aquece, quem aquece é o forno. Tá? Martelamento de borracha e prensas. Martelamento de borracha, então aqui seria a classificação das prensas, seriam esses 4 modelos aqui conhecidos, tá? Que são os 4 métodos de prensagem que existem, de máquinas operatrizes de prensamento que existem. Beleza? Hidráulica, excêntrica, fricção e recalcadoras, tá? O Carlos que entrou agora, Carlos, lá no material didático do Fórum Online, desculpa, material didático, lá na prova, tá a resposta, viu? A correção da prova lá, a gente está comentando aqui as questões. 4ª questão, a gente trazia já a área de tratamento térmico, faziam 3 afirmações referentes ao tratamento. Opa, só um minuto. Quando a gente falava aí do tratamento térmico, né? A têmpera é um processo de tratamento térmico do aço destinado à obtenção de dureza? Sim, né? A gente vai aumentar a dureza do material. Essa é a grande jogada, né? Isso é correto. Logicamente, eu posso fazer uma têmpera para reverter o meu processo. Mas aí eu vou ter o quê? Um recozimento pleno, eu vou ter outros processos de tratamento térmico. A têmpera, por si só, é para o endurecimento do material. A normalização consiste em refinar, né, diminuir a granulação grosseira da peça, de modo que os grãos fiquem numa faixa do tamanho considerável normal? Sim. A partir do momento que você esquenta esse material, ele expande, né, os grãos. Você vai fazendo o tratamento térmico a fim de dar dureza, dar caracterizações. Caso eu chegue no momento que eu fiz muito movimentação na minha peça e tive digamos assim, um estresse muito grande no material, a normalização ele vai regularizar esses grãos. Então, grãos que foram deformados, uns que foram danificados, eles vão se tornar homogêneos novamente, né? Revenimento é um processo que ocorre sempre posterior à têmpera, tem a finalidade de corrigir a dureza excessiva e aliviar ou remover tensões, itens do material temperado? Correto, né?
revenimento pleno, a gente chama, né? Ou o que acontece? Ele normaliza a peça, ele homogeneiza aquela peça na condição que ele está. Pessoal, tanto a normalização quanto o revenimento são temperaturas abaixo da zona crítica, né? São temperaturas abaixo ali do ponto que você vai trabalhar a mudança do grão, tá? Aqui, todas as alternativas estão corretas, ok? Legal. Quinta questão. Essa quinta questão ela estava associada justamente ao nosso curso direto de automação. Você, como engenheiro de automação, está sendo consultado para elaborar um plano de automação de um sistema térmico, né, por indução, tratamento térmico por indução. Descreva a seguir quais condicionantes variáveis que devem ser controladas para tornar esse processo automático. Pessoal, quando a gente pensa em automação de um processo, primeira coisa que a gente pensa, quais são as peças que se movimentam e quais são as peças que devem ser controladas. Primeiramente, o que era obrigatório a gente controlar aqui? Tá? Corrente elétrica, já que ele é por indução, a indução é feita por uma bobina, né? O aquecimento é feito por uma bobina, então eu tenho um controle aí, indução, corrente elétrica da nossa bobina, né? Eu tenho ali um controle de injeção de água, né? Um fluxo de água para resfriamento, que ele aquece e resfria instantaneamente, né? E a movimentação, ou seja, o percurso que vai percorrer esse sistema aqui, ó, né, tem as setinhas, a fim de aplicar esse calor e o resfriamento. Então, são 3 parâmetros que eu devo controlar, obrigatórios. O que mais eu poderia, não seria obrigatório, mas eu poderia controlar ali? Primeiramente, temperatura antes e depois da peça, seria uma vantagem. Temperatura do fluido refrigerante, no caso a água, tá? Então, tecnicamente, eu poderia controlar aí 5, 6 pontos distintos, 5 características, 6 pontos distintos, a fim de transformar esse meu processo 100% automático, né? Eu controlo a corrente, controlo a velocidade, o fluxo de água, eu controlo o meu tratamento. Eu fazendo uma análise aí de temperatura antes ou depois do aquecimento da peça, né? Eu posso fazer aqui, ó, temperatura ambiente, ver aqui o quanto ela aqueceu, ver aqui o quanto ela resfriou, e eu posso fazer esse monitoramento em função que eu usar esses parâmetros para controlar o quê? Minha corrente para aquecimento e meu fluxo de água para resfriamento. Então, ou seja, o controle total do processo é monitoramento, né? De cada parte, cada etapa, cada característica do sistema. Ok? Mas você controlando aí somente a corrente elétrica, a movimentação e o fluxo de água, tecnicamente você está controlando o processo. Talvez você não tenha um refinamento tão grande, tão elevado, né, um grau de precisão, se você fizer o monitoramento das consequências desse primeiro monitoramento, né? Então, por exemplo, se eu medir aqui a temperatura da peça antes de passar pela bobina e depois de passar pela bobina, eu consigo fazer uma associação aí para ver quanto de corrente eu estou induzindo ali, qual tipo de aquecimento que eu estou fazendo na minha peça, né? Eu pegando essa temperatura aqui, pós-bobina, e outra temperatura pós o banho térmico da água aqui, né, o banho de refrigeração, eu posso ver aí qual é a taxa de troca de calor, né, também, para resfriamento da minha peça. Consequentemente, eu vou ver o quê ali? Se o fluxo de água, se a temperatura da água, aí eu posso influenciar, por exemplo, se a água está resfriando, se é insuficiente, eu posso aumentar ou não o fluxo da água, e em função da temperatura da água que está saindo também. Porque se a água estiver aquecida, eu posso estar influenciando lá no resfriamento, não adianta eu mudar o fluxo, né? Então, são pontos que a gente pode classificar aí como mensuráveis, não, mas controláveis, para a gente transformar esse nosso processo num processo 100% automático garantido. Ok? Sexta questão. Dentre os processos de tratamento térmico, o endurecimento superficial é aplicado a peças que têm a necessidade de maior resistência, né, na sua superfície, como engrenagens, eixos. Tal processo é denominado como cementação. A sinal alternativa que não corresponde aos processos de cementação. Pessoal, cementação, ela só pode ser o quê, né? Por imersão. Opa, cementação por imersão em meio sólido, dá certo. O que não corresponde, desculpa. Cementação meio sólido, cementação sólida, existe, a gente faz isso aí numa aula prática na nossa aula. Cementação por imersão em ambiente gasoso, sim. Cementação por vaporização, não existe.
seria meio gasoso o correto, vaporização, que é o errado aí. Cimentação por meio líquido também é correto. A gente viu até um vídeo lá, né, na nossa aula sobre cimentação líquida, né? O errado aqui seria por vaporização, ok? O sólido, a gente vai fazer uma prática disso. Gráficozinho de tratamento térmico, muito interessante esse gráfico, né? Esse gráfico é um gráfico genérico de um processo de tratamento térmico. Logicamente, dependendo do processo, você vai mudar aí a geometria do trapézio, né? A angulação aí da parte 1 e da parte 3 e a altura da parte 2. Tudo está associado dependendo do seu processo. Mas todos os processos são praticamente definidos por um gráfico similar a este. O gráfico abaixo apresenta o processo de tratamento térmico aplicado aos aços, né? A gente está caracterizando sobre o aço. Explique o tratamento térmico desenvolvido, nos quais acontecem nas etapas 1, 2 e 3. Então, a etapa 1 aqui é uma rampa de aquecimento, né? É justamente a inclinação dela, é a taxa de aquecimento do seu material. Quanto tempo ele demora para atingir a temperatura máxima? Na verdade, a temperatura desejada, não seria a máxima, né? Então, ele chegou lá na temperatura desejada, tá? Onde eu vejo essa temperatura desejada? É o ambiente? Consequentemente, geralmente não, tá? É uma mistura do ambiente com o miolo da peça, né? O centro da peça, o ponto mais distante da superfície da peça. Característica 2, região 2, o tempo de exposição. É o tempo necessário para a peça se aquecer por completo, para que ocorra a conversão dos grãos conforme a minha necessidade, a mudança, né, da estrutura física dos grãos. Tá? E a etapa 3 é a etapa de resfriamento, né? Então, ela influencia o quê? Qual é o processo, a taxa de troca de calor para o resfriamento da minha peça. Então, consequentemente, você mudando essas rampas, a angulação das rampas, você está trabalhando a taxa de aquecimento e resfriamento, e o tempo de exposição no 2 indica o quê? O tempo de transformação, tratamento, profundidade que essa transformação vai atuar sobre a minha peça. Ok? Oitava questão. Falava aqui de um textozinho similar ao que a gente tinha na aula. Tinha todos os preenchimentos aqui. E qual seria o correto preenchimento? Então, o correto seria o quê, né? O estampo, ó, é uma ferramenta composta por elementos específicos, responsável pela conformação de uma peça a partir de uma força aplicada por meio de uma prensa. Tal processo é conhecido como estampagem. Tá? Quando esse processo realiza uma tarefa onde ocorre a separação total, né, dos elementos, ou seja, você vai fazer ali o corte, né? Já quando ocorre separação total, chamados processos de entalhe. Calma, já quando não ocorre. Desculpa, eu estou mal de leitura, aqui estou mal de vista hoje. É o processo de entalhe, né? O entalhe, você tem corte parcial, não ocorre a separação total das peças. Para a obtenção de figuras geométricas, por meio do impacto, né, ó, você utiliza o quê? O funcionamento, né? Todo o processo descrito acima corresponde ao processo de corte, mas também existem os processos de o quê? Deformação, né? Onde o material é apenas conformado pelos seguintes processos. Obtenção de peças ocas é o repuxo, né? A forma de você fazer uma latinha, você fazer lá a calota do botijão de gás. Mudança do sentido de orientação do material é o dobramento, correto? Você dobrar a sua peça. A obtenção de figuras de alto ou baixo relevo, formação de moedas, por exemplo, né? É a cunhagem. E a deformação do material devido a esforços de compressão é a extrusão. Então, esse item aqui seria o correto, aí, o preenchimento correto do nosso texto, né? Tá? Nona questão, a lataria de um carro, conformação ali da geometria de um carro, né? É conformado por qual processo de estampagem? Quando você bate ele lá, ele é o que? O cunhagem, né? É o correto, é a cunhagem? Ou repuxo? Agora não pegou aqui, fiquei na dúvida. Acho que é repuxo, É o professor. repuxo, tá certo. É o que a gente viu anterior, né? Aqui, ó.
Mudança do sentido é a obtenção de peças a partir de chapas planas, é repuxo. Tá certo. O repuxo seria, aqui foi mal, a conformação da peça. O tubo de embalagem de desodorante, né, de aerosol, ele é formado através do quê? Extrusão, cunhagem, né? Não, a cunhagem é a moeda. O dobramento não, extrusão seria a extrusão. Você faz repuxo. Não, viu, Matheus? Ó, o primeiro aqui, a obtenção de partir de chapas metálicas ocorridas para penetração na matriz, situação da pulsão. É a deformação, funcionamento, repuxo. 1, 2, 3, 4. Seria o repuxo, né? Aqui é o repuxo. Aqui seria a extrusão. E o da moeda, uma moeda ela é feita pela cunhagem. A moeda é cunhada. Tá certo, é isso mesmo. Então, aqui seria a extrusão. E, por último, a cunhagem. Ok? Confunde um pouco aí o método do jeito com o exemplo. Tem que pensar no processo de fabricação. Tranquilo. Pessoal, essa aqui foi a resolução da nossa atividade avaliativa da aula passada. Então, ela está disponível para vocês aí já lá no Unifor Online, tá? Na aba da prova. E aí vamos ao assunto da nossa aula de hoje. Só abrir aqui. Hoje nós vamos falar sobre um ensaio metalográfico. Opa, deu um errinho aqui. Pessoal, quando a gente vai falar de metalografia, temos que levar em consideração algumas coisas. Primeiramente, essas nossas aulas futuras agora, elas estão associadas à parte prática. A metalografia, o ensaio metalográfico, ele é um ensaio, uma atividade prática que a gente faz na nossa aula, ela pega uma aula toda, e é um processo que a gente vai desenvolvendo, a gente apresenta o processo para vocês, faz algumas explanações e depois vai para a prática. Ou seja, lá dentro do laboratório mesmo, a gente vai executando as operações, as etapas, e vai discutindo cada uma delas, características, o porquê. O que eu fiz hoje? Eu trouxe alguma dessas informações para dentro da nossa aula, tá? Aqui da teoria, que a gente vai discutir hoje. E eu não tenho como mostrar aqui para vocês o processo acontecendo. Isso nós vamos deixar para fazer presencialmente lá, se possível. O que eu vou fazer posterior à aula para vocês? Eu vou disponibilizar para vocês a gravação da aula e vou lançar para vocês também, vou mandar, eu pesquisei hoje 2 vídeos no YouTube de pessoas explicando o processo de metalografia de modo real, fazendo, executando o processo passo a passo. Aí eu vou disponibilizar esses vídeos para vocês, o link desses vídeos, para vocês verem a explicação com a ação acontecendo, né? Com o processo sendo realizado. Tá? Eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho imagens minhas, né, da aula, eu não tenho esse material disponível aqui para usar o nosso próprio material e explicar para vocês. Só por fotos vocês vão ver que é muito simples mostrar. Eu vou tentar explicar ao máximo o que é a caracterização de cada um. E aí, depois do vídeo, vocês vão assistir para poder entender a rotina, a etapa, o processo exatamente. Tá? O que primeiramente, consiste o ensaio metalográfico, né? É um exame de espectro, né, que a gente chama, de uma superfície plana que foi removida ou cortada de uma amostra. Quando a gente fala metalografia, ela está exclusivamente para amostras metálicas. Tá? Existe esse ensaio para outros materiais, ele recebe outros nomes, que seriam análise de espectro, né? De imagens relacionadas ao elemento. Então, micrografia seria em relação a fotos de elementos micrométricos, por exemplo. O nosso metalografia é associado a componentes metálicos, que é o nosso objetivo aqui. Tá? Então, o que acontece? Quando que eu faço um ensaio metalográfico? Primeiramente, para a gente entender. O ensaio metalográfico, você pode fazer uma peça
quando existem várias opções. Por exemplo, né, a gente colocou alguns deles aqui, mas eu vou usar ele para explicar justamente a nossa distribuição. Você tem um material lá que eu não sei qual é a porosidade dele, qual é a propriedade que ele se formou ou conformou em função lá de uma fundição, em função lá de um forjamento, em função lá de um tratamento térmico, em função de algum processo de fabricação dele. Tá? Então, ou seja, pela metalografia, eu vou conseguir analisar se existem vazios causados pelo resfriamento, pelo tratamento térmico, pela fundição, tá? Segregação causada pelas impurezas de outros materiais. Na verdade, eu vou ver ali na metalografia se aquele material ele é puro ou se tem adição de algum outro elemento associado a ele, né? Ah, como assim? Outro elemento. Aí eu vou ver com ele se nele tem alguma caracterização, algum incluamento, alguma variação de material, se ele é puro ou não, né? Formação de grãos de tamanho de grãos, trinca devido a tensões excessivas do resfriamento. Aqui está associado ao tratamento térmico. Quais são outras caracterizações que se usa a metalografia? Primeiramente, eu tenho aqui um material distinto, vamos lá, digamos que essa caneta fosse uma barra de aço, uma barra metálica. Eu não sei que material é esse. Como eu vou descobrir que tipo de material é esse? Existem vários processos, um deles é a metalografia. A metalografia ele é um processo destrutivo, ensaio destrutivo. Por quê? Porque eu vou ter que cortar uma parte da minha peça, uma seção da minha peça. Essa seção ou essa parte ela não tem como ser reutilizada. Essa seção retirada, eu vou pegar e fazer um tratamento dela para realizar o ensaio metalográfico. A partir do resultado, eu vou ter o quê? A composição tanto do material quanto a estrutura, né, deste material. E aí eu vou fazer por análise comparativa e vou ver qual é o tipo de material que eu tenho. Tá? No final aqui eu vou mostrar para vocês variações bem bacanas que mostram isso. Outra característica, né? Você pega lá o material que foi tratado, passou por um tratamento térmico. Nós fizemos aqui um endurecimento superficial, né? Nós fomos lá e fizemos uma cementação nessa peça metálica, por exemplo. Faço um corte, pego uma seção e faço análise nela, para eu ver qual foi o real profundidade, qual foi o real resultado deste meu ensaio. Logicamente, eu não vou, muitas vezes, o que acontece? É feito um corpo de prova junto com o mesmo processo, ele é o mesmo material da peça original, então são duas partes. Os dois sofrem um processo ao mesmo tempo e você pega o corpo de prova para submeter ao ensaio e assim garantir que aquele seu processo, ou o traço que a gente fala aqui são as etapas do processo, a rotina do processo, foi feita de forma correta, foi feita de uma forma que satisfaça ou chegue no que foi desejado. Então, isso aí seria outro exemplo. Mais um exemplo, nossa peça quebrou. Quando ela quebrou, nós vamos ver qual foi a causa da fratura, a causa do colapso. Eu faço um tratamento lá nela, eu corto esse pedaço próximo onde quebrou e analiso ele. E vejo quais são as condicionantes daquele material. Qual era a composição, se sofreu alguma alteração, qual foi o porquê de cada região. Tá? Então, ou seja, esse ensaio consiste em você pegar uma parte desse componente, fazer um tratamento sobre ele e ver qual é a composição dele a partir de um exame metalográfico. Ou seja, nós vamos fazer uma sequência de processos e levá-lo ao microscópio, e a fim de analisar a estrutura, a região, a superfície, a composição desse material. Tá? Por intermédio, né, dessas etapas, tem-se uma ideia do conjunto referente à homogeneidade do material, distribuição das falhas, impurezas dentro do processo, conformação do grão, composição, né, do material, ou seja, tudo isso a gente consegue dentro do ensaio de metalografia. Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, só chamar lá no grupo que a gente vai esclarecendo aí, ok? Mensagem no nosso grupo WhatsApp, tá? Tudo isso aí pode ser ao mesmo tempo. Beleza, professor. Tranquilo. Para a técnica na metalografia, primeiro passo, né, consiste em saber qual o fim visado deseja obter.
que você realmente quer no ensaio de metalografia. Para isso, se necessita de um corpo de prova escolhido e preparado pelo processo correto. Por exemplo, temos uma engrenagem na nossa mão, precisamos saber se essa engrenagem foi tratada corretamente. Como assim? Se ela passou por um processo de tratamento de endurecimento superficial correto. Então, se eu quero fazer uma análise de endurecimento superficial, eu não vou pegar e polir a superfície dela e analisar. Eu preciso pegar uma seção transversal dela, onde eu veja lá tanto a região superficial quanto a região interna, o núcleo dela, né? Porque eu vou comparar o núcleo com a superfície e vou ver se o endurecimento superficial está diferente, tem uma propriedade satisfatória ou elevada em relação ao núcleo. Porque eu não quero a minha engrenagem 100% endurecida, enrijecida, porque se eu enrijecer o núcleo, qualquer vibração ela pode começar a fazer trincas, né? E aí propagar uma fissura, com o tempo colapso, ou seja, quebra. Então, com certeza, eu quero uma região núcleo mais maleável, que aceite uma pequena deformação, e uma região superficial mais endurecida, para que não se desgaste conforme um dente bate no outro, né? Não perca geometria, não perca material. Então, são características aí que a gente procuraria aí e comprovaria através de um ensaio metalográfico. Então, ou seja, eu pegar uma superfície de uma engrenagem e analisar, pela metalografia não teria muito resultado. Eu teria que fazer um corte nela, essa engrenagem ela se tornaria inútil, tá? Ela seria inutilizada, e eu ia fazer uma análise, uma seção transversal a ela, ou seja, eu ia ver tanto a superfície, né, quanto o núcleo, as composições dela. Mesma coisa num eixo, por exemplo. Eu quero um tratamento de enrijecimento no eixo. Não adianta eu analisar externamente esse eixo. Todas as regiões externas estavam suscetíveis à aplicação do calor, à aplicação do resfriamento, e o núcleo dele, como ele se comporta. Então, eu tenho que fazer um corte transversal e analisar corretamente isso. Tá? A técnica para preparo do corpo de prova abrange algumas etapas. Tá? Primeiramente, como a gente falou, a escolha da localização da estrutura, a qual ficará a critério da análise, né? De que será seguido a escolha pela forma, pelos dados que se deseja obter ou por considerações de estudo. Então, vamos lá. Dependendo do que você quer realmente analisar. Só um minuto, pessoal. Eu perdi aqui minha caracterização. Só um minutinho. Eu perdi aqui meu lapisinho, mas beleza. Como você caracterizar esse seu sistema, né? Onde você quer analisar ele. Primeiramente, corte transversal. Então, nós vamos ver a natureza do material, se ele é um aço, se é um ferro fundido, se ele sofreu um tratamento térmico, se ele é puro ou não. Qual foi o processo de fabricação, se ele foi forjado, se ele foi laminado, se foi laminação a quente ou laminação a frio. Tudo isso mostra contornos ou geometrias de grão bem muito específicos, né? Para o material. Se ele tem uma seção homogênea ou não, tá? A forma e intensidade da segregação do grão, como que ele está comportado dentro da estrutura completa do material, composição, forma e dimensão, caso hajam bolhas, forma e dimensão dos grãos, existência de restos de vazio, se você tem porosidade, se você tem algum elemento lá não recomendado no seu material, profundidade da têmpera, profundidade do tratamento térmico, né? Até onde ele atingiu a nossa peça. Então, primeiramente... Oi, pode falar. Essa seção homogênea que o senhor mencionou, em relação ao quão compacto está o grão Isso. da minha... Por exemplo, se eu faço uma laminação a quente, a gente sabe que a laminação a quente ela atua mais até o núcleo da peça. Tá? Ele é mais maleável, então você consegue maiores deformações, consequentemente você atua mais próximo do núcleo. Se eu faço uma laminação a frio são menores deslocamentos.
e ele faz uma conformação no grão na região mais periférica, né? Mais na extremidade. Ou seja, eu consigo cortar lá a minha peça e analisar ela, qual foi o processo de fabricação e qual foi o resultado desse processo, né? Se ele realmente conformou os grãos externos ou internos, se está satisfatório ou não, tá? Deu para entender mais ou menos? Sim, sim. Legal. Então, a primeira coisa que a gente faz é um corte lá na peça, ou longitudinal ou transversal, desde que você pegue todas as partes que você quer analisar da sua peça. Outra coisa muito interessante, o processo de corte não é um corte qualquer, tá? Pode ser por um disco abrasivo, como a gente está mostrando aqui nas imagens. Esse é o processo que a gente usa lá na universidade também, é um corte por disco abrasivo. Mas, geralmente, ele é um corte manual, por uma serrinha manual, dependendo da etapa. Por que isso? Você fazer um corte lá por um processo, ele tem que ser controlado, esse corte, porque você não pode transferir calor à peça. Se eu fizer um corte lá, por exemplo, com um disco abrasivo desse, e esse disco ele tem uma imersão praticamente em líquido, né? Ele tem um jato de líquido refrigerante sobre a região do corte e também para não trazer tanto calor à peça. Porque se eu fizer um corte ali com, digamos assim, muito agressivo, eu vou esquentar a superfície da minha peça e depois vou resfriar ela. Isso pode fazer um rápido processo, um rápido tratamento térmico superficial, e aí eu vou mudar as características justamente da superfície que eu estou expondo para analisar. Então, o processo de corte ele é muito minucioso dentro da metalografia. Então, a máquina que tem um disco abrasivo específico, tem uma velocidade de corte um pouco mais elevada e ele é altamente refrigerado. Então, lá na aula, na prática, a gente faz isso, vocês vão ver que é uma máquina específica de corte. É bem interessante. Ou o corte é feito de forma manual, a fim de não transferir calor à peça. Tá? O que a gente corta, geralmente, que regiões, né? A peça fundida, forjada ou laminada, depende para analisar esses processos. Se a peça for estampada ou torneada, então a gente consegue ver lá a conformação do grão, a composição deles em função do tratamento. A solda de barras, região de solda, e extensão de tratamento térmico. A gente já falou isso várias vezes aí. Então, primeiramente, consiste num corte. Tá? O corte ele vai expor a superfície a ser analisada. Feito esse corte, geralmente, esse material ele pode vir de uma barra homogênea ou ser uma peça oriunda lá de uma região específica. Se eu tive lá um acidente, por exemplo, uma barra de aço lá que rompeu, né? E eu pego lá essa parte rompida para analisar. Não necessariamente essa parte ela vai estar corretamente cortada, seccionada, plana, né? Para isso, e também ela pode ser uma micro componente como uma peça de uma seção considerável. Para facilitar o nosso trabalho, existe um processo de embutimento. O que é o embutimento? Nada mais é do que uma prensa térmica, tá? Onde eu tenho lá alguns componentes, alguns polímeros, onde eu coloco a minha pecinha lá dentro dela, da prensa, jogo esse polímero por cima, realizo a prensa, tá? Então aqui eu coloco abro essa tampinha, coloco essa peça. Aqui nada mais é do que o macaco de prensagem, ele é manual. E eu ligo aqui controle térmico. A partir do momento que eu prenso ela e ligo o térmico, esse polímero ele derrete e gera esse material em volta da nossa peça. Então aqui ó, a gente tem amostras distintas, né, ó, de algum material. Aqui ó, tem o corte de um rolamento, tem o corte aqui de um elemento, ó, de um radiador, ó, das lâminas de um radiador. Tá? Ou seja, para que eu faço isso? Primeiramente, eu vou dar uma geometria maior à minha peça, é mais fácil de eu segurar, manipular. Tá? Segundo, é a planeza da superfície. Com isso, quando eu começar a polir ela, eu vou começar a desbastar, a lixar ela ali, eu vou garantir que ela esteja plana. Por que ela tem que estar plana? Como eu vou fazer um ensaio, uma metalografia, como eu vou analisar essa superfície, e essa superfície vai estar associada a microscópios, se eu não tiver uma região plana, eu não consigo focar minha superfície. É a mesma coisa você tentar bater uma foto de planos distintos, né?
Ou seja, o plano você pode focar no plano de fundo ou no plano de frente. Você não consegue focar planos múltiplos. Se a minha peça não estiver plana, eu não consigo focar e fazer um correto ensaio metalográfico. Então, o multimento ele ajuda muito nisso. Eu deixar minha peça em uma posição estática e fazer o polimento daquela superfície. Tá? E aí, isso vai trabalhando a superfície. Geralmente, pessoal, ela fica nessa conformação aqui. Ó. A gente usa lá, geralmente, a baquelite. Tá? Então, a gente prensa ela e funde ela junto com uma baquelite e depois faz o tratamento. Não pode ser qualquer resina, qualquer material, porque quando eu vou fazer o polimento, ele não pode interferir na superfície e nem soltar material que também faça adesão à superfície. Tá? Cortamos nosso material, fizemos o embutimento, temos ali nosso corpo de prova. Levamos ele, então, ao processo de lixamento e polimento. Esse é um dos processos mais importantes do processo de metalografia. Primeiramente, então aqui ó, tem a nossa pecinha embutida, ó, tem duas fotos aqui, eles sendo polidos. Aqui tem uma politriz ou uma máquina de lixamento. Qual a diferença de politriz e lixamento? É só a granulometria do abrasivo que você passa na superfície. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Aqui é a numeração das lixas que a gente vai usando. Tá? Pessoal, o que é uma lixa 100? Quando você pega uma lixa lá, você tem a nomenclatura dela. Lixa 100, lixa 60, lixa 220. É a rugosidade que ela tem por região de polegada quadrada. Então, uma lixa 100, ela é mais grossa do que uma lixa 1200. É como se eu tivesse 100 pontos numa região de 1 milímetro quadrado, de uma polegada quadrada. A lixa 1200 é como se eu tivesse 1.200 pontos nessa mesma região. Tá? Ou seja, isso é milímetro quadrado, não é polegada quadrada, desculpa, é por milímetro quadrado. Então, a lixa 100 ela é mais grosseira do que o 1200. Então, eu começo na lixa 100, tá? Posiciono aqui, ó, aqui é nosso disco de lixamento. O lixamento, eu não fico lá mexendo na minha peça fica parada, quem se move é a lixa, então é um disco que fica girando, eu posiciono aqui, ó, dá até para ver o caminho aqui, ó, feito, né, pelo lixamento, ó. Tá? Por que eu preciso garantir isso, que a minha peça seja parada naquela posição? O lixamento é uma abrasão que eu faço na superfície a fim de remover material, né, e ir polindo a minha peça. Então, quando eu começo aqui com a lixa 100, ela está nessa posição, quando eu tiro ela, a olho nu, eu vou ver uma peça um pouco opaca. Eu não consigo ver um brilho nela. Mas é por causa da resolução da nossa visualização. Se eu colocar no microscópio, eu vou ver um monte de ranhuras, todas no mesmo sentido. Que minha peça estava parada nessa posição aqui, ó, e a lixa passando. Ou seja, eu consegui alinhar ali, né, o meu polimento, o lixamento num sentido. Quando eu pulo para a lixa 1200, para a lixa 220, de 100 para 220, eu vou dar um giro de 90 graus na nossa peça. Ou seja, eu vou começar a fazer ranhuras perpendicular à ranhura da lixa 100. Quando eu ver que acabou toda a superfície, ela já mudou a coloração dela, você vê que vai mudando a coloração conforme você lixa, né? Já deve ter lixado uma pecinha e ver conforme você lixa, você deixa ela numa outra coloração. A partir do momento lá que eu terminei de lixar 220, vi que mudou a coloração, não está mais a coloração da lixa 100, eu pulo para uma lixa 320. E assim sucessivamente. Ó. E aí, novamente, eu dou 90 graus nela, para eu começar a lixar perpendicular. Então, eu vou de 100, 220, 320, 420, 600, 1200. Essa sequência correta sempre? Não. Isso depende do material. Estou falando aqui em relação ao aço. Tá? Dependendo do seu aço, você pode pular lá de um 100 para um 300, de um 300 para um 600, né? De um 220 para um 420. O que não pode é deixar de dar o polimento. A lixa 1200, na verdade, ela parece um feltro, né? Aquele tecido de veludo, tá? Que você vai dar um polimento à sua superfície. Pessoal, não é só passar sobre as lixas. Se você ver aqui, ó, existe uma lâmina d'água caindo o tempo todo. Essa lâmina d'água ajuda a remover a impureza que está sendo retirada, ajuda a não esquentar a superfície para não dar um tratamento térmico e ajuda no polimento. Você também usa, geralmente, pastas de polir, são pastas à base de diamante,
né? Que ajuda no polimento da superfície. Então, você vai fazer todas as etapas de polimento a fim de chegar a de lixagem e o último polimento, a fim de ter uma superfície 100% espelhada. Tá? Quando você faz esse espelhamento, você garante que você não tem mais ali geometrias, rugosidade superficial, ou seja, elas são mínimas, e isso possibilita você visualizar a superfície da sua peça. Feito o polimento, o lixamento e o polimento, nós fazemos o quê? O ataque químico. Aqui eu não tenho alguma reação do ataque Professor, químico. Oi, pode falar. quanto maior for o meu número da minha lixa, melhor é o meu acabamento, então, superficial? Exatamente, é o reverso. E outra coisa, para Pode eu falar. saber qual tipo de lixa de usar, tem alguma norma que especifica o Tem, tipo de material e tem alguma lixa? tem. Eu vou mostrar as normas já já para vocês. A lixa ela é padronizada. Então, se você for lá numa loja e pedir uma lixa 50, ela vai ter uma granulometria em qualquer canto. A de 100 também, a de 200 também, entendeu? Se você um dia for numa loja, dá uma olhada lá, você vai ver uma lixa 60, geralmente você vai ver que ela é grosseira, e uma lixa 100, ela é mais fina. Uma lixa 200 é mais fina ainda, tá? Uma lixa 600, para a gente é praticamente... Pessoal, não tem uma lixa aqui. Eu tenho aqui uma aqui, acho que vai ser rápido, só um minuto. Talvez, não é um exemplo 100% bacana, mas acho que vocês vão conseguir ver aí. Ó. Peguei uma lixa de unha, tá? Não sei a granulometria, mas se você vê uma lixa de unha, você tem um lado, uma coloração, a resolução da câmera não vai deixar, esse lado mais escuro ele é mais grosseiro. Vocês vão ver que você consegue ver como se fosse grãos de areia sobre ele, né? Tipo assim, ele tem uma granulometria maior. Digamos que esse aqui, tá? Que fosse a lixa 100. O outro lado, você vai ter ele mais claro, ele tem uma granulometria menor. Você vai ver que ele é mais suave. Então, se você pegar lá qualquer coisa, até mesmo sua unha, se você lixar um lado e lixar o outro, você vai ver que tem colorações diferentes que vão gerar ali. Isso quer dizer o quê? O lado mais fino, ele tem uma granulometria menor. Então, pense num quadradinho de 1 milímetro por 1 milímetro. Tá? Nesse quadradinho de 1 milímetro por 1 milímetro, aqui eu tenho grãos de areia nele que formam 100 pontos. E no outro, que de 200, eu tenho na mesma região um grão de areia que forma 200 pontos, ele é mais fino. Imagine o último, eu tenho agora um grão que gera 1.200 pontos. Então ele é bem mais fino. Ou seja, eu vou diminuindo essa abrasão em cima do material. E isso é o polimento. Tá? O polimento nada mais é do que uma lixa 1.200, 1.600. Carro, geralmente, ele é polido com lixa 1.000, que é suficiente para deixar a superfície espelhada. Tá? Então, são as lixas que a gente usa para os polimentos. Também não posso lixar muito, senão eu vou tirar a superfície da tinta ou a superfície lá do carro. Mas aqui, como a gente não tem superfície a ser removida, a gente dá acabamento, por isso que a gente abrange umas lixas maiores e vai evoluindo aí. Tá? Show. Esse líquido aí que mostra na imagem, É água. água? Água. Tá? Por quê? Para Tipo algum refrigerar. óleo ou alguma coisa assim? Não. A gente quer que tenha abrasão mesmo. A água ela ajuda a limpar, né? Remover o material que está sendo retirado da lixa e também refrigerar a peça. Se eu deixar ela seca ali, ela esquenta. Quando ela esquentar, ela pode mudar alguma propriedade da superfície. Aí vai mascarar o meu ensaio, entendeu? Eu tenho que manter ela, tanto no corte quanto no lixamento, eu tenho que ter controle de temperatura, para justamente eu não mudar as propriedades do material. Tá? Beleza, obrigado. Tranquilo. Se eu não me engano, tem alguns alunos do curso, não sei se todos, lá quando vocês fizeram química tecnológica ou química para engenharia, tem um novo nome agora a disciplina. Na minha Química época, e materiais elétricos. hoje é química e materiais elétricos, né? Na minha época era química tecnológica. Não sei se vocês fizeram ensaio de metalografia lá. Eu acredito que alguns alunos fizeram, tá? Por alguns terem feito ou não. Eu fiz, professor. Eu lembro que até a gente teve uma aula mais ou menos de galvanização e aí a professora Manu deu uma aula de metalografia. Eu lembro. Vocês chegaram a fazer o ensaio? O ensaio metalográfico,
Eu não lembro agora, professor. Se eu lembrar no meio da Lixaram, aula, eu acabo falando. poliram, olharam no microscópio. Ah, sim, sim, já fizemos. Eu lembro, fizemos. Eu cheguei atrasado nesse dia, mas fizemos. Esse é um ensaio. A gente vai repetir porque nem todos os alunos fizeram, né? Teve algumas mudanças de disciplinas. E lá ela Uhum, fez galvanização. Então, provavelmente, o que ela fez? Ela pegou tipo um tubo aqui, digamos que isso aqui fosse um tubo, mandei sim, galvanizar. A galvanização era um revestimento, né? É uma proteção sim. de revestimento. Então, ele revestiu o tubo pela galvanização. Provavelmente fizeram um corte transversal para analisar aqui, ó. Aí eu vou ver a superfície aqui, ó, né? Quanto a galvanização ficou a cor. Se eu não me engano, eu tenho aqui uma foto de galvanização. Vou mostrar para você já já. Sim, senhor. Qual é a espessura da galvanização, como foi a aderência dela, né? Ou seja, é um corte perpendicular. Ele vai ver as camadas que foram feitas ali do material. Só recapitulando aqui. Então, fizemos o polimento, o lixamento. O que é o ataque químico? Pessoal, só lembrando que nós estamos caracterizando em função do aço. Tá? Se fosse um material, um polímero, não teria ataque químico. O que é o ataque químico? Eu vou usar um ácido para gerar uma oxidação na minha superfície. A partir do momento que eu faço o polimento, eu deixo praticamente todos os grãos na mesma coloração, tipo no mesmo acabamento. Dificulta a visualização lá no microscópio. Quando eu faço um ataque químico, é como se eu mandasse uma região para oxidar ele. Então, digamos assim, a composição desse grão, digamos que eu tenho um grão lá de ferrita e um de perlita. Quando eu jogo ácido, cada um deles reage de uma forma diferente. Esse ataque químico não é uma coisa absurda, não é uma bomba nuclear. Eu apenas borrifo lá o ácido em cima deles, ou coloco ele, mergulho ele no ácido. É questão de 2, 3 segundos e já coloco ele embaixo d'água, tá? Para acabar com a reação química. Aí depois eu pego esse material que foi atacado quimicamente, eu não posso secar ele com pano ou com papel. Se eu secar com pano ou com papel, eu vou manchar a superfície. Pessoal, quando a gente leva no microscópio, nosso microscópio lá, a gente vai aumentar 100, 200, 400, 600 e 1000 vezes. A gente tem essas 5 lentes, se eu não me engano, lá. Agora me fugiu a memória. Eu sei que 1000 vezes a gente tem, 400 a gente tem, 100 vezes a gente tem. Aí o que acontece? Se eu manchar essa superfície, quando eu colocar no microscópio vai aparecer uma mancha. Então, quando eu faço o ataque químico, eu lavo na água, eu dou, consequentemente, posterior, um banho de álcool e seco com um ventilador, tá? Ou um soprador térmico, ou um secador de cabelo, por exemplo. Para quê? Para evaporar o álcool e evaporar juntamente também o líquido na superfície, e ele fica completamente polido. Não posso pôr o dedo, se eu colocar o dedo lá, já mancha a gordura corporal, já dá uma diferença na leitura. Então, o que acontece? Geralmente, esse processo é uma sequência. Então, o que eu faço? Quando eu começo a lixar e polir, eu já tenho que depois dar o ataque químico e levar para o microscópio. Se eu fizer isso com intervalos muito prolongados, pode ocorrer variações na coloração e isso maquiar o meu resultado. Então, por exemplo, o que é muito comum? A gente lixa ele lá até os 600, por exemplo, a peça, e deixa ela guardada. A gente tem uma mufla, que a gente chama, que é um vasinho, não é um vaso de pressão, é um vaso de vidro, que ele é hermeticamente fechado, ele é selado. E aí dentro dele eu tenho muito sílica, algum material que absorve umidade, e aí a gente coloca o material lá dentro, fecha ele e faz o vácuo. Aí a umidade que está lá, esse material, essa sílica puxa, ou seja, eu consigo guardar ele por um certo período de tempo, não é muito grande. Para quê? Aí no outro dia, 2 dias depois, eu vou lá, dou o polimento, ataque químico e analiso. Analisei a minha peça no corpo de prova, tirei a minha conclusão, guardei ele aqui. Se depois de 15 dias eu precisar analisar ele de novo, eu só pegar e pôr no microscópio? Não, ele oxidou, ele mudou. O que eu faço? Eu não preciso lixar todas as etapas. Talvez eu volte lá, dependendo da qualidade, no 600 ou só no polimento. Tá? Então, eu dou um polimento nele de novo, só um minuto. Dou o banho químico, o ataque químico, seco, levo lá para análise novamente. Ou seja, é uma etapa, existe uma rigorosidade nos processos.
para você garantir o resultado do seu sistema. Então, o ataque químico, geralmente, a gente faz uma capela, tem a segurança toda, tá? Não é uma coisa de outro mundo, não é uma bomba nuclear, é apenas um banho de um ácido lá, o ácido clorídrico, a gente usa geralmente, jogou, passou na água para anular lá o efeito do ácido, joga o álcool, seca, vamos para o microscópio, tá? No microscópio, já eu chego para vocês e mostro o que acontece no microscópio. Normativas, dependendo do material, dependendo da análise, existe uma norma específica, ou seja, um procedimento específico. Então, aqui tem várias normas ABNT. Então, como fazer a coleta de amostra de ferro fundido, como fazer o ataque, né, a materiais não ferrosos, como determinar a têmpera por ensaio Jomini, a gente vai ver isso aqui, para aços inoxidáveis. Então, cada material tem uma norma específica, para justamente você ter uma replicabilidade dos processos em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Tá? Quando a gente leva para o microscópio, o que a gente vai ver? Justamente isso que a gente vai ver agora, resultados. Por exemplo, pegamos 2 barras de aço, soldamos ela. Uma soldamos por eletrodo revestido e outra pelo arame tubular. Pegamos uma seção dessa soldada, só que fizemos um corte transversal, levamos lá, fizemos o embutimento, lixamento, polimento, ataque químico, levamos para o microscópio. Olha aqui as imagens que a gente pode analisar. Tá? Então, o que eu vejo aqui? Ó? Aqui eu vejo um material, aqui eu vejo outro material. Isso aqui é a variação. O que eu vejo aqui? Parece que a imagem está borrada, né? Que teve uma sombra aí, né? Uma alma aí de onde a gente está fazendo. Não é. Essa transição dessa parte escura aqui da peça para a parte que foi soldada, isso aqui é o tratamento térmico, onde a peça foi esquentada, lá onde teve a poça de fusão e onde ela resfriou. Então, aquela região, aquela camada, ela sofreu uma mudança de propriedade do material. E você consegue ver nitidamente aqui, ó, ele acontecendo. Uma em função das propriedades. Tranquilo? Isso aqui, ó, é análise metalográfica de um trilho de trem, um perfil de trilho. O trilho do trem cortou uma seção transversal de uma região que teve alguma fratura, alguma quebra. Provavelmente, digamos assim, houve um acidente férreo lá. O nosso... Esqueci o nome agora, ó. Como chama o metrô aqui de Fortaleza? VLT, né? O nosso VLT saiu dos trilhos lá na Parangaba. O VLT, né? O VLT saiu dos trilhos lá na Parangaba. Vamos chamar lá uma equipe técnica e analisar por que ele saiu. Ele saiu porque quebrou o trilho. Por que o trilho quebrou? Vamos fazer uma análise no material do trilho. Corta uma seção transversal dele, aqui é a seção transversal, e faz uma análise, por exemplo, metalográfica. Aí aqui que a gente consegue ver, ó, dentro dele, a propriedade dele, você consegue ver que a superfície tem uma coloração diferente, são materiais distintos em função do núcleo. Isso aqui, ó, mais claro, olha aqui, ó, uma região totalmente diferente da superfície dele. É uma região que provavelmente no processo de fabricação sofreu alguma avaria. Podemos ver até uma trinca aqui, ó, tá? Ou seja, você consegue fazer uma análise interna ao material. E aí você vê que se foi um erro no processo de fabricação, se foi um erro durante o processo de tratamento térmico, se foi um erro na composição do material. Aqui são 2 análises. Existem outras. Por exemplo, aqui é a geometria de um ensaio metalográfico a fim de você procurar um aço, ou na verdade um ferro, né, composto pela ferrita. Olha lá, a ferrita, né, é o ferro no estado autrópico, né, alfa, contendo uma solução de traços de carbono. Apresenta também uma estrutura de grãos poligonais, são essas regiõezinhas aqui, irregulares, ó. Possui baixa dureza e baixa resistência à tração. Tem aqui as características de resistência dela, mas excelente resistência ao choque e alongamento. Ou seja, uma peça elástica. Olha como que é o contorno dos grãos.
desse material. Tá? O que são essas geometrias aqui? Pessoal, isso aqui é uma análise elevada, mais ou menos. Aqui deve ser por volta de 800 a 100 vezes. Não, desculpa, 800 a 1000 vezes aumento de resolução da imagem. E aí você consegue ver o contorno do grão de composição do material. Os pontinhos mais escuros são os carbonos, tá? E aqui são os grãos de ferrita ligados ao material. Esse é o real ensaio metalográfico. Aqui já vemos as perlitas, né? Ó, são essas linhazinhas. A perlita, né, devido à nuance de cores, consiste é uma mistura mecânica de 85% de ferrita, 11,5% de cementita, na forma de lâminas, né, ó, tá vendo as tirazinhas, de espessura raramente superior a 1 milésimo de milímetro, e são dispostas de forma alternada, né, aleatória. Então, esse aqui é um aço de perlita, né, com a composição perlítica, que a gente chama. E aqui são alguns resultados dos ensaios em função da conformação dos mesmos. Olha que interessante, vamos lá. Isso aqui, ó, é a macrografia. Aqui, macrografia eles chamam, mas seria metalografia, tá? Da seção longitudinal da cabeça de um parafuso. Fibras escondem o sentido do forjamento. Olha aqui como foi feito o forjamento desse parafuso. Ou seja, eu tinha um material homogêneo, ele foi conformado numa matriz, através do processo de forjamento. Olha o que aconteceu com a composição interna dele, né? Ó. Olha como os grãos foram amassados. Logicamente, essa resolução não é tão elevada, que eu vejo o contorno do grão, mas eu vejo a disposição deles. Eu não sei aqui exatamente nesse trabalho, não vi qual era a resolução, mas aqui deve ser 100, 200 vezes, tá? Um aumento. A gente não vai ver a conformação do grão, mas a gente vai ver a disposição dos grãos. Ó. Você está vendo que você vê nitidamente que ele foi conformado numa matriz e como os grãos acompanham essa matriz. Tá? Aqui é uma junta de solda, um aço, ele coloca aqui o A516, tá? E aqui ela quebrou. Foi uma fratura isso aqui. Ó. E aí ele pegou as duas partes da fratura, embutiu junto e fez análise de uma na outra. Se você analisar, olha como você vê a coloração aqui dos grãos, né? A diferença de coloração. Ou seja, cada coloração dessa tem uma composição distinta de material. Mesma coisa aqui embaixo. Olha aqui, isso aqui é um cordão de solda produzido por um arco submerso. É o mesmo processo de união usado na formação do botijão de gás. Igual a gente viu na nossa aula, lá o processo de fabricação. Olha aqui, ó, a região de deposição de material. Aqui é o material depositado pelo eletrodo, né, pela solda. Aqui é o material base. E olha aqui a transição deles. Olha como muda as propriedades do material. Como muda a coloração. Aqui também é uma resolução de uma baixa resolução. A gente está vendo só o quê? A disposição dos grãos. Ok? Pessoal, isso aqui é uma conexão de água, alguma conexão hidráulica de algum material que foi forjada e foi seccionada, cortada ao meio. Olha aqui, ó, como ela, a contorno dos grãos, né? Estou esquecendo só o termozinho. A distribuição, né, dos grãos, como ele é feito em função do forjamento, né? Ó. Então, quando ele forjou essa parte angular aqui, olha como ele se aglomerou nessas regiões em função das demais, né? Então, ou seja, você consegue analisar internamente o material e ver qual foi o resultado do mesmo, como o mesmo se dispôs naquela região, né? Como ele se comporta em função daquele tratamento. Tá? Vai dar certo. Que é aqui? Ó, uma liga de cobre forjada. Olha a composição de uma liga de cobre. O cobre ele é uma composição de materiais distintos, então aqui a gente vê 3 materiais e internamente de cada material o que tem. Ó, aqui nós temos uma microestrutura de um bronze forjado. Resolução de 200 vezes, resolução de 100 vezes. Então, aproximação de 200 vezes, você já começa a ver, ó, a composição dele, de cada material, né? Qual é
texturização, qual foi o contorno, qual é a quantidade. Uma coisa muito interessante que eu não tinha comentado com vocês, aonde entra a automação na metalografia? Não é nos processos, tá? Não é lá no lixamento automático, no corte automático, no ataque químico automático, não. A grande jogada hoje da automação é na análise de imagens do resultado. Antigamente, como que era feito essa análise? Antigamente não, até hoje é feito. O técnico, ou o cara que está fazendo a análise, ele tem um papel na mão dele, uma amostra, que mostra, tipo assim, o teor ou a proporção de material. Então, ele pega uma imagem, coloca uma do lado da outra e faz visualmente um comparativo. Ah, eu acho que esse aqui, ó, esse material mais escuro tem aqui 50%, esse mais claro tem 40%, e esse aqui, ó, intermediário, tem 10%. Então, por comparação visual, ele fazia a especificação do material. Hoje em dia, o pessoal faz um tratamento de imagem. Ele bate uma foto e por software, né, por pixel, lá, vocês conhecem melhor do que eu o tratamento por imagem, ele sabe dizer com maior precisão quantos por cento é da peça completa tem esse material, quantos por cento esse, quantos por cento esse. Aí você tem também alguns bancos de dados, algumas redes neurais, que quando ele vê a imagem, ele já faz a análise e já busca, e já dá lá para a gente. Isso aqui é uma microestrutura caracterizada de um bronze forjado com 100% lá, ou 70% de exatidão. Entendeu? Ou seja, a automação hoje ela está vinculada a essa análise. Quando a gente mostrou aqui a imagem do forjamento, do trilho aqui, ó, isso aqui já é um estudo, um trabalho de um ensaio automatizado que ele analisa o perfil do trilho de trem ao longo dele, tá? Ele faz lá um outro processo, lá um raio-x da peça e faz o tratamento de imagem e detecta lá se tem falhas, se tem pontos invasivos, se tem porosidade, se tem um erro lá na conformação, né, do material. Ou seja, a automação da metalografia hoje está justamente no processo de análise de resultados. Olha aqui, ó, aquela coisa que a gente comentou, né? O Eric comentou com a gente que a professora fez o quê? Uma galvanização, né? Não foi que você falou do material? Aqui, pessoal, isso mesmo. Ó, esse aqui, ó, é o material, tá? Ó, camada de zinco sem ataque químico. E aqui, ó, é o material, digamos, nosso aço. Essa camada superior, aqui, ó, é um banho de cromo, ele foi cromado, e aqui ele foi galvanizado. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, nessa análise? Eu vou conseguir ver a espessura e a qualidade do meu revestimento, do meu tratamento superficial. Olha aqui, ó, a espessura, né, do zinco, né, do banho de zincagem, do tratamento de galvanização. A galvanização é zinco, é zincagem, né, o zinco. Ele protege contra a oxidação, ele protege o material base. E aqui nós temos a superfície cromada, né? O cromo a gente sabe que ele tem uma resistência maior, tem algumas peças cromadas que trabalham em contato com outras peças metálicas e não se desgastam. O cromeamento, ele ajuda, né, no polimento superficial. Vou dar um exemplo muito claro, um exemplo bem rústico para vocês. Carros de alta performance, você tem um coletor de admissão, né? Todos os tubos que passam o ar por ele, se você tem um material de acabamento grosseiro, você tem uma rugosidade, você dificulta a passagem do ar. Tem algumas técnicas de você cromar o tubo por dentro para ele tornar uma superfície mais lisa e seu material escoar de forma menos turbulenta, com maior velocidade. Você tem um ganho de eficiência, né? Então, ou seja, você vê lá um revestimento superficial, que é o cromo, trabalhando na superfície do seu material. Aqui é uma chapa de aço carbono laminada. Aqui, ó, é uma composição de perlita e ferrita. Então, você consegue ver a geometria do grão, a conformação do grão. Olha aquele lá que a gente viu, né, de austenítico, que a gente viu no exemplo anterior. Olha, ele é amplificado 100 vezes, ele é amplificado 200 vezes. Parece até um mapa dos Estados Unidos aqui, né, os estados. Bem interessante aí. Olha aí, ó, como ele está. Você começa a ver o contorno do grão, né? O tamanho do grão é importante. Se eu não tenho um tratamento térmico, eu tenho um grão maior. Quando eu tenho lá uma laminação, eu compacto esse grão. Eu teria um grão de menor região, então a gente faz esse comparativo. E aqui, ó, a gente tem um ferro fundido e um aço carbono
de baixa liga, de baixo teor de carbono. Então, você vê aí como são as ligações, as composições dos materiais. Olha aqui, ó, 30 micrômetros, né? 30 microns, né? Tamanho do grão, 75 microns aqui, ó, né? A barra de referência. E aí a gente chega para ver qual é a composição do material. Ou seja, o ensaio metalográfico, esse é o objetivo dele. Você descobrir a composição e como está o condicionamento da composição daquele material. Não basta eu falar que é um aço. Esse aço, ele sofreu um tratamento térmico? Qual foi o processo de fabricação dele? Se ele foi laminado, a quente ou a frio? Se ele foi forjado? Se ele foi apenas fundido? Tudo isso a gente caracteriza por meio do ensaio metalográfico. Ou seja, nada mais é do que você analisar essas imagens, o resultado dessas imagens. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso que a gente comentou agora? Sim, de boa. Tranquilo, professor. Qual é a única diferença dessa nossa aula para a aula prática? A gente está vendo tudo virtual. Não fizemos lá. A gente vai cortar, lixar, polir, atacar quimicamente e levar para o microscópio. E lá ver as variações. Materiais extintos, materiais tratados termicamente. Que mais? É bem interessante. Eu não sei se a gente vai ter que ver como estão as amostras lá, mas a gente pega um ferro de construção, esse é o ferro de construção, a gente mesmo corta o pedaço e vai fazendo toda a análise dele lá, até chegar lá e ver qual é a conformação dele, né? O Gedal 50, né? A gente vai ver lá, ele tem a caracterização lá do material, a gente faz o comparativo realmente com o ensaio metalográfico, beleza? Pessoal, duas coisas que eu quero conversar com vocês. Estamos com um planejamento, né, para até o fim do mês a gente retornar para nossas aulas presenciais apenas para como fala? Realização de práticas, né? Daqui para o dia 1º de junho, nós temos ainda duas aulas, a aula do dia 22, a aula do dia 29. Que planejamento eu fiz? Essas aulas que a gente fala dos ensaios, né, das aulas práticas, elas são mais curtas porque não tem o tempo da gente fazer a prática. Ela foi montada para a gente fazer a prática em conjunto. Então, era rapidinho, a gente dava a explanação do processo, hoje até eu alonguei um pouco, e depois a gente ia lá para a parte prática. Tá? Então, o que vai acontecer? Tanto nessa aula de hoje, quanto no dia 22 e 29, vão ser aulas um pouco mais curtas, que a gente vai falar sobre os processos de prática. Tá? Os próximos processos, só um minutinho aqui. Calma, que eu acabei fechando aqui a tela, correta? Só puxar aqui meu planejamento. Então, hoje, ó, a gente viu metalografia. Próxima aula, eu quero ver com vocês tratamento térmico e ensaio de dureza, né? A gente vai ver como que é feito dureza. O ensaio de tração e compressão. Então, seriam as aulas do dia 22 e as aulas do dia 29. O que acontece? Tecnicamente, a gente vai ter essas duas aulas virtuais, é o planejamento. E dia 5 de junho seria a nossa primeira aula presencial de prática. O que a gente vai fazer lá? A gente vai fazer um ensaio metalográfico e talvez o de dureza junto. A gente vai ver qual vai ser. Tá? E aí, tendo isso, logicamente vai ter um rodízio, vai ser tudo passado para vocês, como a gente vai fazer isso. E a ideia é lá a gente fazer as práticas. O que eu estou justificando isso? Só passando para vocês o planejamento das nossas aulas, como a gente está pensando, e também justificando o porquê a aula de hoje, das duas próximas sextas, vai ser um pouco mais curta. Porque não tem realmente assunto para a gente falar disso. O que eu fiz para vocês, talvez para ajudar? Tá? Eu peguei e vou mandar para vocês, lá pelo grupo do WhatsApp, vou colocar no material didático também, 2 links de 2 vídeos. Só um minuto. Tá? Esse aqui seria o primeiro. É uma aula, eu não sei de quem é, não conheço essas pessoas.
é bem interessante, ele vai mostrar o passo a passo de tudo que a gente falou hoje. Então, tudo bem que o vídeo não é de boa qualidade, tá? Mas é o que explica melhor que eu vi diversos vídeos aqui. Então, ele vai mostrar lá a parte do corte, né? Ó, a barra aqui, ele está falando da barra que ele vai ensaiar. Ele fala lá do processo de corte. Ó, ele vai fazer aqui a parte do embutimento. Está aqui o corpo de prova. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ele vai mostrar lá todo o processo de embutimento do corpo de prova, né? Ó, a máquina aqui de embutimento. Feito o embutimento, ele vai mostrar lá como ficou. Aqui é o parte do embutimento. É bem interessante. Ele vai mostrar passo a passo. Ó, ele vai mostrar como ficou a amostra dentro, né, ó, do embutimento, ó lá, como ela fica, né, ó, a caracterização. Aí ele vai levar para a parte de lixamento e polimento, ele mostra lá, ó, a peça sendo lixada, sendo polida, olha lá o abrasivo girando, né, conforme ele vai fazendo isso. Aí vem uma propaganda. Só um minuto, falta 2 segundos. Né? Aqui, ó, já olha como muda a coloração da lixa, que é um polimento que ele está fazendo. Ele vai falar do ataque químico lá, ó. Né, ó. Ele usa um ácido nital de 3%, a diluição só de 3% em água, ou seja, ele vai fazer o ataque químico. E aí, depois ele mostra o ataque químico e depois ele é levado lá para o microscópio e eles vão fazer a análise. Então, aqui ele tem um vídeo mostrando todas as etapas do processo, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês assistirem agora, posterior à aula. E tem um outro vídeo, é um pouco mais... Esse aqui é mais prático, esse outro é um pouco mais técnico. Deu errado aí, só um minuto. Ele não foi. Sério mesmo? Tinha feito o link aqui e tudo. Algum erro aí na cópia do link já. Agora foi. Aqui também ele vai falar justamente essa caracterização, só que ele é mais dinâmico, tá? Como ele é feito, as coisas, amostras. É um curso. Então, ele vai falar ensaios metalográficos. Ele vai fazer justamente isso. Passo a passo, etapa a etapa, ó. O corte, a peça, o embutimento. Ó. Ele vai fazer um embutimento aqui, ó, ele colocando polímero, né, para fazer a prensa térmica, prensagem, corpo de prova, ó, pronto. Aí ele coloca aqui a pasta de polir, né, ó, que é a pasta de diamante, ó. Leva lá para a politriz, lixamento, ó. As lixas aqui, ó, ele faz a variação, os tipos de lixa, ele troca lixa. Olha, tá na sequência aqui, ó, ele vai falando, né, ó. Justamente o que ele fez agora, ó, o ataque químico. E aí eles vão, ó, secando a peça ali, ó, com o secadorzinho de cabelo para não ter a mancha. E aí ele vai levar lá para o microscópio e vai mostrar essa etapa. Ou seja, são 2 vídeos que mostram justamente isso tudo que a gente falou. Vai dar para vocês entenderem um pouquinho da prática. Beleza? Sobre nossa aula de hoje, alguma dúvida, comentários, sugestões? Não, tranquilo. Como eu falei para vocês, ela ficou um pouquinho mais curta, porque... Só um minuto. Porque realmente, pessoal, chegou essa parte que é a parte prática. A gente só vai discutir um pouquinho na prática. Antes de encerrar a aula, quero fazer mais um teste com vocês. Eu estou usando vocês como cobaia, porque a gente tem que fazer algumas caracterizações aqui no método de aula. Tá? Vai aparecer para vocês agora uma pequena pesquisa referente à nossa aula. Ela é anônima, eu não sei quem responde o quê, tá? Essa característica dela é uma enquete. Então, vai aparecer agora para vocês. Eu pedi só para vocês responderem rapidinho, por favor. Apareceu aí para vocês, acredito. São 3 perguntinhas, diretas, simples e fáceis. Pode ficar tranquilo que ela é anônima, tá? Se vocês puderem responder, por favor,
Apareceu para vocês? Apareceu, professor. Só clicar em cima do ícone, 2, clica, 2, Pronto, já respondi já. pronto. Só esperar o pessoal terminar. 2 alunos concluíram. Respondido. Maravilha, Respondido. legal. Então, só mais um aí, mas tranquilo. Só um minutinho, pessoal. Legal, vai voltar para a nossa tela aí. Maravilha. Pessoal, o que eu queria falar com vocês em relação a isso? Então, só novamente lembrando, nossa aula ela é um pouco mais curta por causa do... Só um minutinho. Perdi a referência aqui. Por causa desse nossa caracterização da prática, tá? Só um minuto. Pronto, beleza. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Já já vou mandar para vocês todos esses links do material, tá? E a nossa aula se encerra neste momento. Beleza? Alguma dúvida, alguma consideração, alguma coisa a ser dita mais por vocês? Não, de boa. Tranquilo para mim. Então, agradeço a atenção de todos. Obrigado pela atenção e a gente vai conversando aí. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, bom final de semana. Valeu, professor. Bom final de Semana, valeu, até mais.